No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Ouvintes, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. E qual que será o tema do nosso programa hoje? A COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, com enfoque na Amazônia. Participam do programa o Jean Ometo, pesquisador titular do INPE e membro do comitê do programa FAPESP de Pesquisas em Mudanças Climáticas. Professor Jean, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado a você, ao Franklin, pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar nossa entrevista, vamos para o destaque da semana. Perfeito, João. Vamos lá. O destaque desta semana é o seguinte: pesquisadores alertam que 2023 será o ano mais quente em 125 mil anos, Joel. E nós já estamos sentindo isso na pele, efetivamente. Cientistas do Observatório Europeu Copérnicos fizeram um alerta que o dia 8 de novembro de 2023 deve terminar como o ano mais quente em 125 mil anos. Os dados mostram que o último mês de outubro foi o mais quente desse período. Isso eles estão dizendo do hemisfério norte, né? Nós agora vamos aqui no hemisfério sul, vamos começar a sentir, né, os efeitos desse aquecimento. O mês superou o recorde, isso no hemisfério norte, né, a temperatura em 2019, por uma larga diferença, segundo aponta o Serviço de Mudanças Climáticas do Copérnicos, da União Europeia. A matéria completa a respeito desse aumento brutal da temperatura no mundo inteiro, você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Franklin, o governo pretende levar a edição desse ano da COP, a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a uma posição em conjunta dos países que compõem a Amazônia sul-americana a respeito de questões ambientais. Professor, essa decisão do governo, como é que o senhor compreende? Ela é importante? Joel, sem dúvida nenhuma, né? As questões ambientais são centrais nesse debate, obviamente, né? Então a gente tem as questões sociais e econômicas também, mas todo o contexto ambiental ele é absolutamente central, e por várias razões, né? Por questões de recursos dos quais a gente utiliza largamente, né? Assim como do equilíbrio climático do planeta, né? Então, o equilíbrio climático do planeta depende grandemente do funcionamento dos ecossistemas terrestres e do oceano, né? Então, é uma interação muito importante entre esses compartimentos, né, entre a atmosfera, o oceano e os sistemas terrestres, que modula o clima. Então, a questão ambiental ela é absolutamente central nesse debate. Nós vemos nos últimos 4 anos, principalmente, né, uma destruição muito grande da Amazônia, né, com as queimadas, com a derrubada das matas, né, e isso altera diretamente esse equilíbrio, né. Agora, isso já foi feito, né, não tem como voltar, como se dizia uns anos atrás, não tem como voltar à fita. Mas o que pode ser feito daqui para frente para pelo menos amenizar essa situação? Porque eu acho que, ao que eu já li alguns lugares, não sei se é fato ou boato, que a situação que existia antes, dificilmente a gente vai conseguir recuperar. O que dá é para amenizar. Isso é verdade, professor? Ou é possível se recuperar? Sim. Bom, na realidade o que acontece é o seguinte, né? São dois processos que eles estão acontecendo em paralelo. Uma é a questão da mudança climática em si. Vocês bem destacaram o aquecimento do planeta nesse último ano por conta de uma série de razões, né? Mas esse é um elemento que já impacta os ecossistemas terrestres e, falando da Amazônia, em particular a Amazônia. Em paralelo, nós temos outra frente de impacto
que está associado às queimadas, à mudança do uso e da cobertura do solo, o desmatamento. Esses fatores de impacto direto na floresta, eles vão em paralelo com a questão do clima. Então, a gente tem um clima mais quente e um impacto crescente nesses elementos que eu comentei, né? Então, assim, como é que a gente retorna? O que nós temos que fazer primeiro, obviamente, é um processo muito forte de redução ou de zerar o desmatamento na Amazônia, por exemplo. Então, é um movimento importante que se aconteça, né? Outro movimento importante é a gente trabalhar com restauração ambiental, é restauração dos ecossistemas, né? Então, a gente tenta buscar, e a ciência tem técnica para isso, existe muitas pessoas que trabalham nesse contexto, inclusive, obviamente, do terceiro setor, que trabalham tentando buscar o resgate, ou tentando resgatar um ecossistema original. Isso realmente não é trivial por conta dessas mudanças que tendo, mas a restauração ambiental é outro elemento importante na ação da sociedade com relação ao restabelecimento do funcionamento dos ecossistemas, né? Então, nós temos que trabalhar, sim, dessa forma. Obviamente, a gente não consegue restaurar absolutamente tudo. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, é parar de destruir. E, segundo, trabalhar com uma restauração de uma forma, vamos dizer assim, inteligente, né? Então, a gente ter áreas, paisagem, por exemplo, que o pessoal chama muito de paisagens multifuncionais, né? Então, a gente tem a produção agrícola, a gente tem as áreas preservadas das vegetações nativas, das vegetações originais daqueles locais, e compondo, de alguma forma, paisagens que interajam esses elementos. A gente, obviamente, precisa produzir alimentos, mas nós não precisamos produzir alimentos destruindo os ecossistemas. Nós temos que compor essa produção. Então, esses elementos são elementos que fortalecem a resiliência dos sistemas naturais. E o que eu estou dizendo com isso? A resiliência é a capacidade dos sistemas naturais se restabelecerem após um impacto, né? E essa resiliência, ela influencia no ciclo da água, por exemplo, influencia na relação dos ecossistemas com a atmosfera, na manutenção da biodiversidade, inclusive na manutenção de questões culturais e sociais importantes de comunidades que vivem da floresta. Tem uma série de elementos que são importantes nessa composição da paisagem. Perfeito. O senhor é um pesquisador, né? O senhor é um cientista. O senhor fez um trabalho importante a respeito da biomassa na Amazônia. E eu gostaria que o senhor, duas coisas. Primeiro, que o senhor faça um pouquinho sobre a sua pesquisa, né? Para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes entenderem um pouquinho o que vem a ser essa pesquisa que o senhor realizou, que é importante, teve financiamento da FAPESP, né? E inclusive, no que essa pesquisa ajuda nessa reestruturação que o senhor bem colocou, acabou de colocar agora na Amazônia? Pois não. Franklin, na verdade, eu trabalho no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como o Joel muito bem destacou no início, e eu trabalho num centro aqui, num centro que trabalha com ciência para sustentabilidade, né? Hoje, a divisão se chama Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. Então, o que a gente faz? A gente olha para os sistemas sociais e sistemas naturais, ecológicos, e faz uma análise do quanto esses sistemas são vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, por exemplo, né? Então, dentro desse contexto, né, e dentro do contexto que dialoga com as mudanças climáticas, né, esse trabalho que a gente realizou na Amazônia, ele, de alguma forma, transversa esses dois universos. A questão da mudança climática, a gente estava falando de desmatamento, de queimadas, de mudança de uso do solo. A implicação disso para o clima tem algumas, né? Mas uma delas é a quantidade de carbono que esses sistemas contêm e que, se a gente desmata, ele vai para a atmosfera, né? Então, o que a gente chama de biomassa é o peso,
Na verdade é isso, né? A grosso modo, obviamente, né? Então, a gente saber o peso de uma floresta, a gente sabe a sua biomassa, né? E sabendo a sua biomassa, a gente tem uma ideia de quanto de carbono existe naquela biomassa. Normalmente é uma relação de 2 para 1. Então, a gente tem 50% de carbono, metade da biomassa é carbono, vamos dizer assim, né? A grosso modo, obviamente. Então, quando a gente desmata uma área específica da floresta, metade daquele peso vai para a atmosfera como carbono, como CO2, que é um dos gases do efeito estufa, né? Então, quando a gente sabe a biomassa de toda uma floresta como a Amazônia, que foi o trabalho que a gente fez, a gente tem uma estimativa melhor do impacto que as ações de desmatamento, por exemplo, determinam com relação à mudança do clima. Então, no perfil de emissões que o Brasil tem, então o Brasil faz regularmente, faz um inventário das suas emissões de gás de efeito estufa, que contemplam diversos setores: agricultura, infraestrutura, produção de energia e desmatamento, que é um elemento importante no nosso portfólio de emissões, vamos dizer assim, né? Então, o trabalho que a gente fez na Amazônia contribui muito para refinar, vamos dizer, para ter uma ideia melhor dos dados de emissões que o Brasil tem associado ao desmatamento, em particular na Amazônia. Falando em Amazônia, e com relação Perdão. Professor Jean, conclui, por favor, que eu vou incluir na nossa conversa aqui também o Vicente Neves, que é secretário executivo do Grupo de Trabalhos Amazônicos. Ele participa também do nosso programa. Olá, Vicente, seja muito bem-vindo ao Brasil ODS. Muito bem. Professor Jean, o senhor quer concluir para a gente concluir Exato, Joel, desculpa. E perdemos o contato com o professor Jean. Congelou a imagem. Bom, Vicente, tudo bem? Como já disse, seja muito bem-vindo, viu? Vicente, como as discussões da COP28 podem impactar as políticas de conservação da Amazônia? Então, a COP ela é sempre uma possibilidade, né? Nós sabemos que tem uma parte que a gente pode fazer alguma coisa e tem outras que os governos estão fazendo, né? O trabalho de base que nós estamos trabalhando, concentrando esforços, né, hoje aqui na Amazônia, é um trabalho que o GTA está fazendo junto com as comunidades, no sentido que nós aqui, né, na verdade, nós somos verdadeiros guardiões dessa Amazônia, na verdade, né? As políticas que vêm de fora, exógenas, vamos dizer, de lá para cá, elas podem impactar positivamente, mas se ela levar em consideração o pessoal que está morando aqui. É claro que a maioria das vezes sempre pensa na fauna e na flora, né? Mas quem cuida realmente são as pessoas que moram aqui nesse lugar, né? Então, o Grupo de Trabalhos Amazônicos, né, o GTA, ele tem um foco exatamente nesse sentido, né, do homem e da mulher que mora aqui, que faz um papel de resiliência, né, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Eles que estão aqui agindo. Então, vamos dizer assim, a COP ela vai ter um papel fundamental se realmente ela levar em consideração os que realmente fazem o dia a dia, né, da resiliência pelo clima, né, pelas florestas, né, e manter o equilíbrio aqui dentro de uma forma, vamos dizer assim, relativamente pequena, né, no sentido bom da palavra, né, mas que faz um efeito porque nós estamos aqui todo dia. Não é vamos dizer assim, um trabalho assim pontual, é dia a dia, né? Então, essa é a visão, né, do Grupo de Trabalhos Amazônicos, que entende que o homem amazônico
realmente ele que é fundamental para a conservação da natureza, ou seja, na conservação da Agora sim, Amazônia. viu, ô Vicente, nós restabelecemos nosso contato com o professor Jean, que ia fazer uma observação, terminando o raciocínio dele, mas eu já emendo uma pergunta, viu, professor Jean? A importância da consulta, né, da população que vive no Amazonas, né? Que Uhum. dia a dia estão lá para ver o que acontece naquele território. Joel, isso é absolutamente central e eu acho que o Vicente trouxe isso de uma maneira muito importante, né? Na realidade, a questão, né, ela se resolve a partir do conhecimento local. Então, obviamente, a gente tem informações de satélite, por exemplo, que olha o mundo inteiro, né? Tem informações de uma série de elementos que são importantes para contribuir para que as ações locais sejam efetivas e contundentes, né? Inclusive, exatamente nesse aspecto, é uma contribuição. No que a gente estava falando de restauração florestal, por exemplo, a restauração de ecossistema, ela passa pelo conhecimento local. Seja conhecimento de comunidades tradicionais, seja conhecimento de comunidades que, de alguma forma, interagem com a região de uma maneira mais efetiva. Então, é absolutamente central e eu acho que esse ponto que o Vicente trouxe é base. Inclusive, eu só queria comentar que é uma questão também da gente respeitar de uma forma bastante clara, né, os anseios das pessoas que estão na região. Como é que a gente lida com isso? Então, as informações que vêm, como desse mapa que nós fizemos, por exemplo, ele tem um propósito que é contribuir para as emissões nacionais, né? Para o inventário de emissões nacionais, mas ele também é uma base de informação que pode ser utilizado pelas comunidades, pelas pessoas que vivem na região, pelas comunidades locais. Quer dizer, então, é uma base de dados aberta para quem quiser usar. Obviamente que ele tem um contexto científico, mas esse contexto científico ele se traduz ou deve se traduzir em ações que são realizadas pelas pessoas que estão na região, certamente. Então, eu acho que é uma construção que parte das pessoas que estão no local, mas ela tem uma contribuição, é uma colaboração de um conhecimento, enfim, que é produzido não necessariamente na região. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Mudanças Climáticas Ameaçam Saúde de Comunidades Vulneráveis. Alerta OMS. A Maíra Lopes, da ONU, direto de Nova York, tem as informações. Em meio a eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e recordes de temperatura, a saúde humana, particularmente nas comunidades mais vulneráveis, está cada vez mais ameaçada. É o que alerta o relatório da Organização Meteorológica Mundial. Segundo a representante do Escritório Conjunto da OMM e da OMS sobre Clima e Saúde, os impactos das mudanças climáticas na saúde são amplos, afetando ainda comportamentos sociais, segurança da água, qualidade do ar e segurança alimentar. Ela destacou que os países de baixa e média rendas estão sendo impactados fortemente e adiciona que os impactos do calor extremo são bastante graves, com até 500 mil de pessoas sofrendo mortalidade excessiva relacionada ao calor extremo em todo o mundo. Entre 2000 e 2019, as mortes estimadas devido ao calor foram aproximadamente 489 mil por ano, com uma carga especialmente alta na Ásia, respondendo por 45% dos casos, e na Europa, com 36% das vítimas. Sobre os desastres, o número de eventos de médio ou grande porte está previsto para atingir 560 por ano, ou 1,5 por dia até 2030. Em países com cobertura limitada de alerta precoce, a mortalidade por desastres é 8 vezes maior do que em países com cobertura substancial ou abrangente. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Quero repercutir com você, Vicente, essa matéria da ONU, o impacto do calor nas comunidades que vivem aí nesse território da Amazônia. É algo que a gente aborda da seguinte maneira, né? Os que menos poluem são os mais afetados, né? Então, eu entendo que nós aqui, né, entendemos que realmente nós sofremos uma injustiça climática, né? Os ribeirinhos, os pescadores, os quilombolas, os indígenas, né? Nós sofremos uma injustiça climática por causa disso, né? Os que menos poluem, os que são mais afetados. Então, a seca extrema, que nós sabemos que fazem parte, né, dessas mudanças climáticas que nós estamos sofrendo hoje, né? Ela realmente é uma resposta da natureza, né, para algo que todo mundo já sabe do que está acontecendo. Essa questão da onda de calor aqui, nós até temos um clima realmente muito pesado aqui, né, em relação à questão da quentura, mas esse ano foi extremamente diferente, né? Foi algo que realmente fez um impacto muito, muito negativo, né? Do ponto de vista que as famílias realmente nem puderam se deslocar dos lugares para buscar abrigo noutros, né? Então, nós sempre aqui na Amazônia, nós vivemos assim com muito pouco, né? Nós não precisamos de muito para viver. E a gente não precisa de muitas doações, só que nesse momento foi uma coisa diferente, né? Essa questão das ondas de calor, nós não tínhamos água assim água potável, né? Para beber assim o suficiente daquilo que a gente sempre bebe, né? Nós somos uma população que nós estamos sempre tomando banho ali numa água, né? No igarapé e tal, só que eles secaram tudinho. Então, é um pouco incompreensível, né, para os nossos caboclos e os nossos ribeirinhos aqui, a gente, né, entender essa coisa, o que nós fizemos, né, para a gente merecer essa coisa. Então, o GTA, ele tenta mapear esse conceito, né, de que nós fizemos, né, porque aqui nós vivemos muito com a questão da espiritualidade, né, as lendas, os contos, né. Então, é claro que nós vivemos uma realidade dura, né, do clima, só que na nossa cultura aqui nós ainda temos muito do sobrenatural, daquilo que está acontecendo, né? Por que nós estamos sofrendo isso, né? Então, vai até nesse sentido, né? Mas assim, as ações que estão sendo feitas aqui, né, é claro que são de emergência, é algo para mitigar, mas junto com as comunidades, né, e alguns parceiros, né, nós, por exemplo, nós temos um trabalho com a 350.org e o Instituto Ideia, que nós estamos mapeando nas comunidades para a gente fazer os experimentos, né, tanto dessa questão da purificação das águas, de águas para beber, realmente tomar banho, fazer a comida, quanto para a questão das energias, né, por exemplo, para estar sustentando as geladeiras, por exemplo, que tem os medicamentos muito importantes, né, nas comunidades que muitas vezes estão sem energia e acabam estragando os medicamentos. E a outra campanha que nós estamos fazendo também é as geladeiras para manter as comidas, né, a pouca comida que tem, se não tem como conservar, né, a gente acaba passando fome por aqui. Muito bem. Depois de 4 anos com aumento nas taxas de desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado, o desafio do Brasil em cumprir a sua contribuição nacionalmente determinada de cortes nas emissões de carbono ficou maior, né? Segundo o Observatório do Clima, professor Jean. Joel, sem dúvida. Na verdade, a gente teve uma boa notícia essa semana, né, que foram os dados, inclusive, aqui do INPE, que houve uma queda de 22% de desmatamento nesse ano com relação ao ano anterior, esse último período com relação ao período anterior, né? Isso já é um bom sinal de que os governos locais estão sensíveis a essa necessidade importante da redução do desmatamento. Essa contribuição falando em desmatamento, o desmatamento na Amazônia, professor Jean, sozinho responde por 36% das emissões brutas
de gases no Brasil. Exatamente, exatamente. Então, o Brasil trabalhar na redução do desmatamento da Amazônia, ele já está contribuindo enormemente para a redução da quantidade de CO2 na atmosfera, fora uma série de outros benefícios, né? De clima local, de ciclo d'água e tudo mais, né? Então, a contribuição nacionalmente determinada do país é um pleito que o país fez para redução das suas emissões num determinado período. E o Brasil fez esse pleito, ele apresentou esse pleito à Convenção do Clima, e a partir disso, e obviamente que para que ele cumpra com o que ele prometeu, a redução do desmatamento da Amazônia é central justamente por esse elemento que você comentou. Mas não é só a Amazônia, outros biomas, mas a Amazônia é central nesse debate, sem dúvida alguma. Agora, se eu puder só fazer um comentário, Joel, sobre o que o Vicente falou, que eu acho que é absolutamente relevante, é um elemento que eu acho que ele dialoga centralmente com as ações que o Brasil tem que ter para adaptação. Então, a gente tem que mitigar, que é o que a gente acabou de falar, nós temos que reduzir as emissões urgentemente, né? E não só a gente, o mundo todo. Mas cada um tem que fazer a sua lição de casa. Agora, o que nós temos que fazer, o clima está mudando, o clima já mudou, né? A Amazônia, no começo do ano passado, de 2022, estava enfrentando cheias enormes, e o Vicente pode confirmar isso com a gente, né? Agora está enfrentando absurdo. Então, o que o Brasil tem que ter? Tem que ter medidas de adaptação para reduzir o tamanho do impacto. O que o Vicente comentou de água tratada, de questão de energia para poder ter acesso à comunicação, isso é central. Então, são elementos que o Brasil tem que trabalhar, são estratégias que o Brasil tem que trabalhar para que as populações, e aí em particular as mais carentes, né, e as mais vulneráveis, que o Brasil tem que trabalhar para que o impacto dessas mudanças climáticas não sejam atenuados, vamos dizer assim. Que os impactos estão acontecendo, eles estão. A gente vê isso com relação a vários desastres geohidrológicos, que o pessoal normalmente fala desastres naturais, que é deslizamento, cheia, uma série de coisas, e seca também. Então, esses impactos climáticos, eles estão se aprofundando, né? Então, o que o Brasil tem que fazer, tem que trabalhar, e já vem, de certa forma, fazendo isso, mas tem que trabalhar fortemente num plano de adaptação, olhando para as comunidades mais vulneráveis, olhando para as comunidades que estão mais excluídas, primeiramente, e olhando para o país como um todo. A produção de alimentos, por exemplo, depende do clima, só para citar um exemplo. E todo esse contexto que o Vicente trouxe é absolutamente central, né? Qualidade de água, quantidade de água. Então, nós temos que estar preparados para enfrentar os impactos. E isso se faz com um plano de adaptação bem feito. Perfeito. O professor falou dessa ação que o Brasil tem que ter, né? Mas quando a gente fala da Amazônia, Joel, em geral aqui no brasileiro, né, pensa sempre na nossa Amazônia, né? O estado do Amazonas, o Pará, né? Rondônia, Roraima, Acre. Mas só que a Amazônia não é só isso, né? A Amazônia também avança para a Venezuela, para a Colômbia, para o Peru, para a Bolívia. E eu quero colocar essa questão até para o Vicente debater. Como é que está esse diálogo com os outros países da Amazônia, né? Porque a Amazônia não é só o Brasil, né? O Brasil também é uma parte fundamental, digamos que a maioria, digamos, do território da Amazônia está no território brasileiro, né, dessa área, né, está no território brasileiro, mas também a Amazônia continua depois das nossas fronteiras, né, avançando por Venezuela, Colômbia, Peru, enfim, Bolívia. Como é que está esse diálogo, Vicente? Vocês têm esse diálogo ou isso realmente cada um está, como o pessoal sempre diz, né, Brasil de costas para a América Latina? Então, na verdade, em agosto, né, nós fomos participar dos diálogos amazônicos lá em Belém, né? Então, é claro que antes um pouquinho, né, nós participamos do fórum, né, do FOSPA, do Fórum Amazônico, onde realmente nós iniciamos um diálogo
quer dizer, iniciamos não, continuamos, né? Porque o Fórum Amazônico é um fórum que oportuniza, né, essa nossa conversa realmente com os parceiros, com os irmãos latinos. E o GTA, ele trabalha sempre nesse sentido da questão das redes, né? Da rede de ONG, de entidades, sindicatos e ribeirinhos, as organizações, né, que realmente representam o povo da Amazônia. Então, e agora nos Diálogos Amazônicos nós fomos, né, participamos, né, fizemos a nossa marcha, fizemos a nossa carta, fizemos as nossas diferentes discussões em Belém, né, agradecer assim os irmãos de Belém que nos acolheram, né, a capital da resistência, e nós propusemos, né, nossas reivindicações, né. É claro que antecipadamente nós fizemos um trabalho aqui em Manaus, né, junto com as entidades, né, até mesmo a FARC participou conosco, né, desse trabalho, onde nós nos preparamos para esses diálogos. E esse trabalho, né, que nós fizemos de juntar, né, para essa discussão, ela teve uns desdobramentos importantes, né, teve o pré-FOSPA, em que já nos preparando assim para o pessoal nosso que vai para a COP, né, para levar a voz daqui da PAN, né, daqui da PAN Amazônia. É claro que das coisas, por exemplo, que pedimos, solicitamos, assim, aqui em Belém, pouca coisa aconteceu, né? Eu vejo assim que alguns governantes daqui de alguns países, né? Eles realmente nos atenderam, vamos dizer, de uma forma imediata, né, aquilo que nós estávamos propondo, né? Inclusive, na nossa marcha, nós não conseguimos nem chegar perto onde estavam os presidentes, né? Mas nós já sabíamos mais ou menos disso, né? Não é um problema, né? O importante realmente é eles estarem assim, atendendo o nosso apelo, né? Porque nós sabemos que com as autoridades tem sido muito difícil, né? Esse diálogo com as autoridades. É isso que você está falando? Não, assim, né? É claro que os nossos interlocutores estavam lá dentro, né? Para apresentar nossas pautas, enfim. Mas dizer para vocês que o diálogo existe, né? E é um diálogo bom, interessante, porque nós vivemos a mesma realidade, né? Tanto aqui no Peru, na Bolívia, na Colômbia, nós vivemos a realidade muito assim parecida, né? Por exemplo, na pauta da questão do petróleo e gás. A questão do petróleo e gás, hoje, por exemplo, no município que eu moro, né? Eu moro em Silves, eu estou em Manaus hoje, mas eu moro em Silves. A questão do petróleo e gás avança assim muito rápida, né, na região, né? Especificamente essa questão do gás, ela tem vamos dizer, o subterfúgio de dizer que o gás não é muito poluente, né? Que o gás é uma possibilidade de descarbonização, mas não é verdade. Ele é tão poluente quanto, primeiro porque suprime a cobertura vegetal, né? Espanta a fauna, porque ela é a primeira a sentir, né? Uma coisa que nós não entendemos é que nós homens a gente não sente o cheiro do gás, e as mulheres, né? Mas os animais, principalmente a megafauna, ela é a primeira a fugir, a primeira a deixar o local e posteriormente a fauna menor, né? Infelizmente, a flora não pode sair do lugar, ela vai sendo consumida, né, por esses venenos que, posteriormente, em pouco tempo, né, nós vamos ver que a cobertura vegetal ela vai gradativamente desfalecendo, não cumprindo mais o seu papel, né, que é um papel integrado, né, ali da flora, né? E principalmente nós sabemos que a nossa cobertura vegetal aqui, ela é responsável, né, pelo aquilo que chamamos de rios voadores, né, que leva a chuva para outros lugares do país e daqui da Amazônica, né? Congelou a imagem do Vicente, mas o mais importante que ele falou, além dessa questão do gás, nesse cenário, há um diálogo com as comunidades
latino-americanas, né, dos países que fazem fronteira na Amazônia, Franklin. Mas agora chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete, professor Jean e Vicente. A respeito do tema do nosso programa, a gente sempre faz uma enquete com os nossos seguidores, não é isso, Franklin? Exatamente. E a enquete que nós fizemos para o programa de hoje, nós perguntamos: você sabe o que é COP28? E olha só o resultado: 60% disse que sim, contra 40%. As pessoas estão sintonizadas na importância da COP, né, e a COP28, o Mas eu acho que que ela significa. 40% é um número muito alto, viu, para o nosso país, para uma consciência que a gente pretende que a sociedade civil tenha de colocar na sua agenda essa discussão dos assuntos climáticos, né? Sim, Jota, é bem verdade. E eu também quero complementar que, além da enquete, que nós fazemos no Instagram, né? Nós também temos um espaço aberto dentro do Instagram para perguntas que nós reproduzimos aqui nos programas que realizamos pela Rádio Brasil Atual, feito para os entrevistadores, para os entrevistados que participam do nosso programa. E para o programa de hoje, nós recebemos duas questões, uma da seguidora Marcela Gomes e outra do Otávio Lima, do seguidor Otávio Lima. Agradeço tanto a Marcela como o Otávio pela colaboração de ter enviado essa pergunta aqui para nós. E eu quero começar aqui com a pergunta do Otávio Lima, que vou fazer para o professor Jean. O que esse evento da COP28 pode ajudar o Brasil, professor Jean? Acho que congelou a imagem dele também. Ele ouviu. Ouviu? Acho. Vamos lá, professor. Tá ótimo. Bom, obrigado, Otávio, pela questão. E, bom, o que a COP é uma COP 28, quer dizer, faz 28 anos que os países se reúnem, os países que são signatários, que assinaram a Convenção do Clima, se reúnem para discutir as questões relativas às mudanças globais e mudanças ambientais globais, né? O Brasil, esse ano, deve ter um protagonismo importante com relação às questões ambientais, mas o Brasil também vai ser questionado sobre as questões de exploração de petróleo, como o próprio Vicente colocou na região amazônica, né? Mas o que pode ser importante para o Brasil é olhar dois elementos centrais nessa discussão. Primeiro é o fundo para adaptação. O Brasil pode pleitear, possivelmente, recursos dentro desse fundo para adaptação, para contribuir justamente na discussão que estávamos tendo sobre as ações que temos que ter sobre redução dos impactos das mudanças climáticas em pessoas, infraestruturas e ecossistemas. Então, esse é uma oportunidade importante e tem, obviamente, todo um ambiente de interação onde, desde comunidades, representantes de comunidades tradicionais, até as esferas políticas de decisão, vão dialogar. Então, a busca de vamos dizer, de decisões que sejam comuns, colaborativas a diferentes regiões do planeta, ela é absolutamente central. As ações que devem ser tomadas na Amazônia para a redução das emissões, para reduzir a vulnerabilidade das populações, para reduzir a perda de biodiversidade, são distintas das que têm que ser tomadas no Ártico, por exemplo, no norte do Canadá. Então, assim, a gente tem que tratar as questões locais com soluções locais. E o Brasil tem o seu protagonismo com isso. É um país mega diverso, mega cultural, tem uma continentalidade importante e isso traz muito peso no debate, né? E a Amazônia, obviamente, é central nesse peso, seja pela questão da regulação climática regional, seja pela questão da biodiversidade, que é absolutamente enorme, né? Ou seja pela questão da importância das comunidades locais. Na Amazônia como um todo, além das cidades e somando as cidades e as comunidades tradicionais, nós temos 50 milhões de pessoas morando na Amazônia, não só brasileira, obviamente, mas na Amazônia como um todo. Quer dizer, então, tem uma importância social central. E aí a importância com relação ao clima, com relação à biodiversidade, com relação à regulação de processos, a Amazônia é central. Então, esse é um grande
peso que o Brasil tem na COP, por ser 60% da Amazônia está no Brasil. Isso é muito importante, e esse outro contexto como um todo que eu estava comentando também faz do Brasil um protagonista. E o Brasil tem que assumir essa posição de uma maneira forte, contundente e colaborativa. As decisões globais para a gente resolver os problemas das mudanças climáticas têm que ser colaborativa, tem que incluir os diferentes setores da sociedade nesse debate. Perfeito, professor. E a outra questão, né, feita pela Marcela Gomes, eu vou passar para o Vicente. Vicente, a Marcela Gomes pergunta o seguinte: como podemos ajudar a cuidar da Amazônia? Olha só, é a pessoa consciente que quer né, ter uma participação mais ativa em proteger a nossa Amazônia. Como é que ela pode ajudar para cuidar da Amazônia, Vicente? Marcelo, bom dia. Então, realmente a Amazônia, ela é nossa, né? Ela é um patrimônio do mundo, né? Do planeta, né? E dizer para você assim que acho que cada um de nós, cada pessoa, né? Ela pode ajudar realmente nessa proteção a partir do momento que você faz a sua menção de apoio, realmente, né? Nós sabemos que muitas pessoas elas colaboram, vamos dizer assim, economicamente, né? Mas realmente colaborar nas literaturas, nas redes sociais, nos locais onde as pessoas possam se expressar e dizer da importância da Amazônia para os governos, né? Dizer a importância da Amazônia para o seu deputado estadual, seu deputado federal, né? O quanto a Amazônia ela é importante, né? Para o clima, para as pessoas e, sobretudo, para dizer para o nosso povo aí brasileiro e o mundo afora que a Amazônia é o local onde nós vivemos, né? Cada um tem um local que vive, então, vamos dizer assim, esse respeito cultural, né, pelo Amazônia, né, ele é uma coisa que é bem importante, né? A gente entender que é um local diferenciado, né, frágil, mas que as pessoas podem ajudar nesse sentido, né, realmente de nos ajudar a divulgar da melhor forma, né, a Amazônia como sendo um patrimônio, né? Porque o Perfeito. patrimônio, quando ele... Oi. Não, perfeito. Eu acho que a sua colocação tá muito boa, né? Das pessoas terem essa consciência, esse papel, né? De atuar na preservação da Amazônia, cada um com a sua possibilidade, né? Mesmo quem está distante da região da Amazônia pode estar contribuindo, né, para a preservação da floresta, né? Então, acho que a sua colocação foi muito bem feita, né? Isso que eu estou dizendo, que estava perfeita essa sua colocação. E eu queria aproveitar também, Vicente, fazer um convite para todos e todas nos seguirem nas nossas redes sociais, né? No Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor, nos 3 casos, né, também no Instagram, né? O 3 é em numeral. Joel. Agora vamos para a matéria de destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Olha só, uma bela matéria, Joel. Vacina brasileira pode ser a mais efetiva contra a Covid-19 no país, cumprindo todas as etapas de desenvolvimento e estando disponível nos próximos anos. A Spintec, candidata à vacina contra a Covid-19, desenvolvida totalmente no Brasil, poderá ser a opção ideal para as campanhas de vacinação contra a doença. O imunizante brasileiro, desenvolvido com apoio da FAPESP e de outras instituições, poderá conferir maior duração de resposta imune e ser mais efetivo que as vacinas atualmente disponíveis no Brasil contra as variantes da SARS-CoV-2. Uma boa notícia, não, Joel? Excelente. Acho que tá certo que não é para já, né, para os próximos anos, mas é um estudo que está sendo avançado e que traz uma grande esperança, né, do combate à Covid-19, que no Brasil, infelizmente, vitimou, né, levou mais de 700 mil pessoas morreram vítimas da Covid. Né? É um dos países que mais morreram pessoas proporcionalmente na Covid. E o Brasil era referência nas campanhas de vacinação no mundo, exatamente, né, exatamente. Na visão de vocês, qual a importância dos povos indígenas na preservação da floresta, né? Principalmente agora com essas ameaças do Marco
temporal? Olha, Franklin, o meu entendimento, claro, os indígenas são fundamentais pelo seu próprio conhecimento da floresta, né? Pela sua trajetória histórica de existência na floresta amazônica, né? As populações que existiam na Amazônia antes dos europeus chegarem no Brasil já tinha uma relação de harmonia com a floresta muito intensa. Então, esse conhecimento, né, nós não podemos nos furtar, né? Quer dizer, a floresta não pode se furtar de ter. O país tem que respeitar as comunidades tradicionais como comunidades originárias, que aqui estão antes dos europeus chegarem, né? Então, assim, obviamente, isso é uma dívida histórica que o país tem com as comunidades, e essa dívida histórica ela passa agora, eu acho, por um momento muito importante de resgate. Nós temos que buscar, de alguma forma, né, não um resgate das comunidades, que as comunidades, elas, por só, têm toda a sua forma de viver, a sua forma de interagir com o meio. Nós temos que buscar nesse resgate o aprendizado de como essas comunidades trabalham em prol do ambiente, em prol de um equilíbrio social, em prol de um equilíbrio da relação das pessoas, né, com o meio. Então, eu vejo que é a importância central desse resgate ser feito, né, um resgate de aprendizado das parcelas da sociedade, que não são as parcelas originárias e tradicionais da sociedade, que elas possam aprender, né? E também, de alguma forma, contribuir num processo de co-construção. E, obviamente, com um respeito profundo e um respeito, vamos dizer, exatamente isso, um respeito profundo à forma e ao modo de viver dessas comunidades, né? E a existência, né, desses povos originários. E a existência, exatamente, né? Exatamente o respeito à vida, o respeito vamos dizer, a existência, exatamente, né? Como você muito bem disse, João. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O final de semana está chegando e agora temos umas dicas de cultura do Frank Valverde. Como apreciador do futebol, a dica percorre esse caminho. É uma exposição que acontece lá no Museu do Futebol, né, e mostra uma série de brinquedos relacionados ao futebol, como o pebolim, jogo da velha de times de futebol, dominó com escudos de clube, gibis, almanacs, álbuns de figurinhas e, claro, Joel, o futebol de botão, né? Quem que quando era criança não jogou futebol de botão? É uma diversão garantida para os papais e para toda a garotada. Futebol de brinquedo no Museu do Futebol, Praça Charles Miller, sem número, lá no estádio do Pacaembu, nos baixos do estádio do Pacaembu. Tá? O pessoal chega lá, ingressos R$20 inteira, 10 meia, gratuito para pessoas com deficiência e toda terça-feira, gratuito para todo mundo, na terça-feira, e crianças até 7 anos, qualquer dia da semana, também não paga nada. Infelizmente, essa dica não serve para os nossos dois convidados, né, Franklin? Mas quando eles visitarem São Paulo, né, eles têm a possibilidade de vir aqui e conhecer o Pacaembu, né, que é um patrimônio muito grande da cidade de São Paulo, né, e de que adora futebol. Depois da Vila Belmiro, foi um dos principais palcos do Pelé, né? Já estamos em contato com a Gabriela Chabot? Opa, que bom! Vamos rever a Gabriela Chabot. A Gabriela Chabot é especialista em ODS, é a nossa colunista aqui do nosso programa Brasil ODS. Olá, Gabi, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Tudo bem aqui com vocês? Finalmente conversando pessoalmente com você. Pessoalmente, agora ao vivo. Exatamente. O programa de hoje foi muito interessante, até difícil recortar um pouco. Acho que vale a pena a gente contar um pouco que a gente tem um ODS específico para a ação contra a mudança global do clima. Então, a COP28 está preocupada com as mudanças climáticas e a gente tem um ODS 13 que fala justamente que a gente precisa tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Então, acho que esse é o principal foco do programa de hoje.
mas não dá para dizer, os nossos convidados também falaram sobre a questão das emissões e a importância da redução das emissões para a gente dar conta desse desafio de combater as mudanças climáticas. A gente está aí nesse dia, né, bem quente, com essas temperaturas super altas, e lembram para a gente, né, a importância aí da preservação da Amazônia, a importância da redução das emissões. E a gente tem dentro do ODS 11, o ODS 11 é Cidades e Comunidades Sustentáveis, é lá que tá as nossas metas de redução das emissões, porque quem são os principais responsáveis pelas emissões são as cidades. Então, é por isso que a gente tem esse ODS 11 que trata aí das emissões, Joel. É muito bem, Além ODS disso, 11. ODS 13 e ODS 11. ODS 13 e ODS 11. O que a sociedade civil, depois dos resultados do relatório Luz, pode fazer para nós melhorarmos os índices do cumprimento dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU? Joel, acho que as pessoas têm um papel importante quando elas adotam hábitos mais sustentáveis. Então, a gente, por exemplo, optar por meios de transporte público em vez de meios de transporte individuais são estratégias para reduzir. O poder público tem um papel importante na redução das emissões. Então, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está substituindo uma parte da sua frota por ônibus elétricos, e essa é uma estratégia para redução das emissões. E a gente tem as empresas, né, que são muito importantes nesse processo e que podem se comprometer com metas de carbono zero, por exemplo. A CVM, ela é a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, e ela determinou que as empresas que têm capital aberto têm que até 2026 passar a elaborar relatórios de sustentabilidade. Então, essa é uma estratégia também do poder público, da CVM, de cobrar que as empresas que têm capital aberto estejam responsabilizadas, comprometidas com o meio ambiente e que comuniquem aos seus acionistas qual que é a situação no âmbito dos trabalhos dessas empresas. Então, acho que todo mundo tem papel na redução das emissões e no combate às mudanças climáticas. Joel, acho que vale a pena também... Importantíssimo. Mas eu acho que vale a pena a gente... Uma mudança de cenário, né? Sim, eu acho que vale a pena também a gente compartilhar uma notícia fresquinha dessa semana, de que o governo federal está com um plano de segurança da Amazônia. Então, foi publicado no Diário Oficial nessa segunda-feira, dia 13, as regras para adesão dos estados ao Plano Amazônia Segurança e Soberania. Então, essa é uma estratégia de buscar cuidar da região e garantir ou reduzir as queimadas, por exemplo, que são importantes também no aquecimento, nas mudanças climáticas. Então, todos os estados ali da região amazônica, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Maranhão podem fazer adesão a esse plano Amazônia Segurança e Soberania, uma estratégia aí de fortalecimento das relações federativas, né? Então, a União trabalhando junto com os estados para minimizar os efeitos das queimadas, para minimizar as queimadas e para vigiar, para olhar para aquela região com mais cuidado. Tá aí, com essa informação importante, a gente encerra a sua participação. Que prazer falar com você, viu, Gabi? Você volta na próxima semana contando um pouco mais dos ODS no Brasil e no mundo, né? Um grande abraço e até lá, viu? Abraço, Joel. Muito até bem. Semana que vem. Até a semana que vem, com certeza. Agora, estamos caminhando para o final do programa, professor Jean Vicente. Eu quero o que mais importante vocês gostariam de deixar registrado? 1 minutinho para cada um, cronometrado aqui, para que vocês encerrem a participação nessa entrevista, falando aquilo que vocês gostariam de registrar no final da nossa entrevista. No caso do professor Jean, falando alguma informação sobre a pesquisa que realizou, ou mesmo fazendo um comentário geral, aquilo que ele achar de mais importante, como eu disse. E você também, Vicente. Podemos começar com você, professor Jean. Seu destaque final. Agradecendo sua entrevista novamente. Obrigado, Joel, Franklin, eu que agradeço. Vicente, é um prazer estar aqui contigo. Bom, eu acho que a mensagem final é uma mensagem
de urgência, de emergência, que precisamos realmente tomar ações contundentes e fortes para não só resolver o problema das mudanças climáticas, mas também termos estratégias para nos adaptar a elas. E dentro desse contexto, muito importante a questão da inclusão, a questão do olhar para as comunidades, para as parcelas mais vulneráveis da sociedade, estando elas em regiões urbanas, estando elas em outras regiões, né? Isso é absolutamente central. Então, nós temos que olhar de uma maneira muito cuidadosa, muito respeitosa e muito profunda para as comunidades que estão mais vulneráveis, que são mais vulneráveis, e temos que tomar atitudes contundentes e sérias para a adaptação das nossas cidades, dos nossos ambientes, das regiões, com relação aos impactos das mudanças climáticas. As informações existem. País, né? Exatamente. Muito obrigado, eu agradeço novamente a oportunidade. Seu destaque final, Vicente, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Eu gostaria... obrigado pela oportunidade, né? E dizer para vocês que a Amazônia ela continua assim de portas abertas a todos e a todas, né, para aqueles que realmente podem nos ajudar a nos proteger. Mas, sobretudo, eu queria fazer um apelo, né, dizer aos governos e às empresas: parem de financiar a destruição da Amazônia, parem de financiar o governo federal, né. Nós sabemos que o petróleo e gás aqui na região não combinam, né. Nós precisamos realmente de uma renovação, de uma transição energética já, né? Uma transição energética urgente, né? Que realmente nós aqui da Amazônia possamos viver em paz, né? Que os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, eles possam realmente estar protegidos aqui nos seus territórios, que são considerados territórios sagrados, porque realmente são, né? Em que as pessoas, né, elas possam receber coisas boas, não só coisas ruins aqui, né, dos governos, das empresas, né, e que dizer para vocês que essa questão das queimadas, né, elas realmente não são culpa nossa, elas realmente são crimes, né, que são cometidos contra a natureza e acabam realmente contaminando todas as nossas áreas. E dizer para vocês não ao petróleo e gás na região da Amazônia. Obrigado. Eu agradeço as participações de Jean Ometo, pesquisador titular do INEP e membro do comitê do programa FAPESP de pesquisas em mudanças climáticas globais. Vicente Neves, secretário executivo do Grupo de Trabalhos Amazônicos, Regional Médio Amazonas. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais, o youtube.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor, no Instagram e facebook.com/Observatório 3 Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 17 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Esperamos encontrá-lo em novas edições do Brasil ODS. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.